Já passou da hora da gente falar sobre a autoridade dos pais. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo, num momento em que a autoridade dos pais tem sido retirada deles. E se você olhar muito bem, isso não tem dado certo. É só você observar o nível crescente de ansiedade, depressão, automutilação e suicídio entre os adolescentes e os jovens. Quando você olha para trás, se você olhar os seus amigos de infância, quantos você soube que tentaram se matar, que se mutilaram? Quantos amigos dos seus filhos hoje estão passando por isso? Está claro que alguma coisa está errada na educação que vem sendo propagada hoje em dia. E um grande erro que os pais têm cometido é não exercer a sua autoridade dentro de casa, a autoridade que foi dada por Deus. Eu costumo brincar com as minhas mães que quando o neném nasceu, ele veio com um pacotinho e nesse pacotinho estava escrito autoridade. E esse pacotinho foi entregue para você junto com o seu filho para você usar. Se você vai usar ou não, só você pode fazer essa escolha. Mas o fato é, você tem essa autoridade dada por Deus e se você fizer bom uso dela, você vai ter uma criança, um adolescente que não vai fazer com que você se arrependa de ter sido mãe um dia. E para usar essa autoridade, é importante que você não desanime, que você saiba que, biblicamente falando, já estava escrito lá em Deuteronômio que nós teríamos que repetir muito aquilo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Em Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Então, esse versículo já mostra pra gente que, de fato, a gente vai ter que falar, ensinar de novo, repreender, trazer de volta para o caminho. E muitos pais estão perdendo essa noção da autoridade. E isso não tem a ver com autoritarismo. O autoritarismo é o grito, é na força, é na marra. Na autoridade, não. Na autoridade, você só se impõe como pai, como mãe dentro da sua casa e os seus filhos precisam tão somente obedecer. E eles precisam ser levados a um entendimento onde a obediência é uma bênção, que a obediência faz com que eles sejam abençoados. Leia para os seus filhos: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Então, lá em Efésios, a gente tem a comprovação de que a obediência dos filhos aos pais traz bênção para os nossos filhos. E eles precisam saber disso. Isso muda o jogo, porque eles passam a entender que a obediência não é algo pesado, não é algo difícil de se fazer, mas que muito pelo contrário, que quando eles obedecem, existe alguém, um Deus Pai, que está olhando isso e que vai recompensá-los por toda a obediência que eles têm dado ao pai e à mãe, a honra que eles têm dado ao pai e à mãe. Então é importante que você não tire isso dos seus filhos. Hoje, essa tendência a permitir que os filhos façam o que querem, essa educação positiva de que tudo precisa oferecer duas escolhas para os filhos, isso não é bíblico. Deus não nos trata assim. E antes de sermos pais, nós somos filhos e filhos de Deus. Então, da mesma forma que Deus quer a nossa obediência para com Ele, Ele também quer que os nossos filhos nos obedeçam. E quando eles nos obedecem, eles são abençoados. Então você imagina você entender isso. Nossa, quando eu obedecer os meus pais, então os meus dias vão se prolongar na terra. O seu filho tem o direito de saber disso e fazer a escolha dele entre obedecer ou não, ciente das consequências que ele vai ter. Você já contou isso para o seu filho? Que se ele te honrar, que se ele te obedecer, ele vai ser abençoado por Deus? Eclesiastes 3:5 diz assim: Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Você já leu esse versículo para o seu filho? Ele tem noção do quanto ele vai ser abençoado quando ele te obedecer, te respeitar e te honrar. A verdade é que muitas vezes nós falhamos em passar a verdadeira expressão do que é a obediência, do que é a honra para os nossos filhos. Mas o mundo não está perdendo tempo. O mundo está bombardeando os nossos filhos de informações como se obedecer a pais
fosse uma coisa muito ruim. Por exemplo, a Bíblia diz sobre usar a vara da disciplina e de repente vem uma lei onde não se pode repreender o filho. Eu já vi crianças avisando os pais: ah, se você me disser não, eu vou chamar o conselho tutelar. Crianças pequenas, crianças que têm tudo, mas por conta de tantas informações e deturpações do que é a obediência e do que é a honra, essas crianças estão se rebelando contra os próprios pais. A Bíblia é cheia de versículos que fala sobre filhos obedeçam seus pais, filhos honrem seus pais, filhos ouçam a instrução do seu pai e da sua mãe. Assim como está cheia de versículos também que falam o que acontece com o filho que não honra a mãe e que não obedece os pais. O meu convite aqui é que você vá para um outro nível de educação, onde os seus filhos se preocupem em primeiro lugar com Deus, o que Deus está achando do comportamento deles. Quando eles entenderem que quando eles estiverem numa festa, numa resenha com os amigos, a mãe e o pai podem não estar ali vendo, mas quando eles entenderem que Deus está vendo todo o tempo, em todo lugar, eles vão ter um comportamento diferente. E deixa de ser uma luta você querer impor o respeito aos seus filhos. Eles entenderem, está por trás da obediência e da honra, faz total diferença no resultado que você vai ter na educação dos seus filhos. Você já leu para o seu filho, por exemplo, Provérbios 29:17? Diz assim: castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Como é feliz o pai e a mãe cujo filho é obediente. Como é feliz o pai e a mãe cujo filho ouve, atende o que os pais estão falando. E ele também é feliz. Sabe por quê? Porque quando a gente castiga um filho, quando a gente corrige um filho, é por amor. Então você precisa corrigir o seu filho e trazê-lo de volta ao caminho. A Bíblia nos orienta a castigar. E isso hoje em dia, quando se fala esse termo, muitos pais e mães ficam arrepiados e achando que isso é um absurdo. Mas olha para trás de novo. Vamos olhar para os nossos pais, para os nossos avós. Tiveram uma educação muito mais rigorosa. Quais eram os índices de ansiedade, depressão, automutilação e suicídio? Quantos amigos dos seus pais, dos seus avós, se suicidaram na época da adolescência? Eu posso falar por mim. Eu tive uma amiga que tentou se suicidar quando eu estava no ensino fundamental, mas os meus filhos têm amigos inúmeros que já tentaram esse tipo de coisa. Eles estão tentando chamar a atenção dos pais, para que os pais olhem para eles, socorram eles. Só que o tempo está passando e o grande perigo é uma criança dessa, num dia, num momento, conseguir o que na verdade eles não querem. Eles não querem se matar, mas eles estão pedindo por socorro com essas atitudes. É um pedido de pai, mãe, por favor, olhem para mim. Um pedido de olhem meu celular, olhem minhas redes sociais, porque muitas vezes eles não sabem nem verbalizar o que eles estão passando. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista a série Adolescência. Ali fica muito claro um adolescente passando por problemas na vida, passando por bullying, dificuldade entre os amigos, mas não consegue verbalizar o que está acontecendo, não consegue pedir socorro abrindo a boca. Mas o silêncio no quarto, a porta fechada, são os sinais que a gente precisa olhar e atentar. O olhar para baixo na hora de uma refeição, o silêncio quando se pergunta como foi na escola hoje, filha? A fuga dos momentos em família, o celular sempre na mão, são movimentos corporais que a criança está fazendo, dando sinais de que alguma coisa não está indo bem. E aí vem toda uma filosofia dizendo que eles precisam ter privacidade. Não, eles não precisam ter mais privacidade do que eles já têm. Eles precisam da porta do quarto aberta, eles precisam das senhas desbloqueadas para os pais, eles precisam acessar as coisas no computador, na sala, na frente dos pais. Esse é o tipo de autoridade que nós precisamos exercer hoje em dia. É tudo muito novo. Não dá para a gente se basear na educação que os nossos pais nos deram, porque eles não tiveram esse desafio com questões digitais, questões virtuais, redes sociais. Tudo isso é muito novo e tem trazido muitos prejuízos na vida dos nossos adolescentes e jovens. Mas nós, como pais, precisamos estar antenados e entender de fato que essas coisas estão prejudicando os nossos filhos. Então, vai ter a hora de dizer: não, você não vai mais usar o celular, não, você não vai mais acessar a internet. Mas, infelizmente, ainda temos pais
que estão com medo de tirar, por exemplo, uma internet de casa. Eu já vi casos de mães que me pediram socorro com crianças de 9 anos que a mãe disse: eu não sei mais o que eu faço, eu não controlo mais o que elas assistem. Não tem tanta dificuldade assim? Desconecta a internet da sua casa. Ai, mas os meus filhos precisam falar comigo, eles precisam ter um celular. Que tal a gente voltar para o telefone fixo? São coisas que muitas vezes você vai pensar: ai, Ellen, mas isso é muito retrógrado, não é assim que se resolve. Às vezes é assim que se resolve. São soluções extremamente simples, mas que muitas vezes nós não queremos tomar. Estratégias que fazem a gente remar contra a maré, que quando todo mundo tem celular, internet, de repente deixar a sua casa sem, vai ser muito diferente. Mas aí fica a pergunta: o que é mais importante? O seu filho está incluído num ambiente social porque ele tem os mesmos dispositivos eletrônicos que os outros, ou o seu filho ter saúde mental e emocional? Muitos pais estão mais preocupados com a inclusão social do que com a saúde mental, que não é só no momento, mas é um investimento a longo prazo. Permitir que os filhos usem redes sociais e internet de forma descontrolada vai trazer prejuízos no futuro. Isso já está mais do que comprovado. Nós estamos vendo os vícios à tela, o vício com a pornografia. E você sabia que a pornografia hoje é um dos vícios mais difíceis de serem tratados? Sabe por quê? Porque está na ponta dos dedos. Em qualquer lugar onde seu filho está, basta ele ter um celular com internet e ele pode acessar amplamente vídeos, fotos, tudo que ele tiver vontade. Eu tenho visto mães com meninas de 10, 11 anos que já estão viciadas em pornografia. E vou te contar uma história. Teve uma mãe que me contou que pegou o histórico da internet e quando ela descobriu os vídeos que estavam sendo acessados, ela foi brigar com quem? Com o marido dela. E o marido jurava de pé junto que ele não estava assistindo aquilo. E como foi difícil para ela, como mãe, entender e aceitar que era a filha que estava assistindo. Então ela foi até a filha de 11 anos, apertou a menina, até que ela contou: de fato, mãe, sou eu que estou assistindo. Mas olha a destruição que isso poderia ter causado nessa família se essa mãe não tivesse ido a fundo, pegar a filha e entender o porquê, como que ela foi levada a acessar essas coisas. Essa família podia ter simplesmente se desfeito se ela continuasse acreditando que era o marido que estava acessando aquele conteúdo. Então, abram seus olhos, pais e mães, enxerguem o que os seus filhos estão enxergando, observem as mesmas coisas que eles estão observando, frequentem os lugares que eles frequentam, conheçam os amigos, tragam para dentro de casa os amigos que eles têm, sejam intencionais. Intencional em perguntar com quem seu filho está, onde ele vai, com quem ele vai. Intencional em pegar o carro e ir ver se ele está mesmo onde ele disse que estaria. Isso não é desconfiança, isso é cuidado. E na hora que o seu filho souber que você é capaz de fazer isso com a autoridade que te foi dada, você pode ter certeza que vai diminuir muito as mentiras, as coisas escondidas, porque ele sabe que a qualquer momento você pode pegar. E isso é ser presente na vida do filho. Eu tenho inúmeras histórias de crianças, adolescentes, jovens que eu vi cobrando a presença dos pais. E sabemos de adultos que já choraram em sessões de terapia, entendendo que essa liberdade que os pais deram, meu pai me deixou fazer tudo o que eu quis. Eles concluíram: nossa, eu nunca fui amado. O amor exige nãos, exige limites, e eu tô aqui para te encorajar a usar da autoridade que te foi dada, para que você imponha limites, imponha respeito, faça valer a sua vontade como pai e como mãe e não a do seu filho em primeiro lugar, e você vai colher os frutos dessa boa educação. Esse é o meu convite para você: educar com base em princípios cristãos, remando contra a maré, indo contra todas essas ideologias de hoje, porque você pode ter um filho brilhante no futuro, desde que você faça diferença na vida dele.